Boa noite. Boa noite. Nós espíritas sempre ouvimos falar em transição planetária. É um assunto que desde a codificação da doutrina dos espíritos, ele é citado. Mas como que se operaria essa transição planetária? Será que nós dormiríamos planeta de expiações e prova e acordaríamos planeta de regeneração? Ou será que de alguma forma nós teríamos que travar uma batalha contra tudo que for velho? O velho pensamento, o pensamento egoísta, pequeno, o eu, o meu, para transformar as nossas vibrações, o nosso planeta, os nossos pensamentos, as nossas atitudes em algo mais universal, em algo que abrangesse mais a casa do Pai, que é todo o universo. Como será que se operaria essa mudança? Kardec, no começo da codificação, deixou claro para nós que o nosso planeta seria um planeta habitado, um planeta feliz, quando fosse habitado por espíritos mais elevados, no plano encarnado e desencarnado. Ele deixa isso claro para a gente. No plano encarnado nós até compreendemos, mas aí a gente pensa, no plano desencarnado também tem que ter espíritos bons? Tem. Vamos colocar os nossos pensamentos em ordem e procurar compreender as palavras de Kardec, porque nós sabemos que sofremos a influência dos espíritos. Como vivermos uma vida mais branda, uma vida melhor, se somos influenciados por espíritos ainda atrasados? Então, a população que habita o nosso planeta, tanto entre encarnados quanto entre desencarnados, deve ser de espíritos melhores. Esse processo, apesar de falarmos que esse processo é um processo novo, ele já vem se efetuando há quase 200 anos. Há quase 200 anos que vem chegando no nosso planeta espíritos com ideias diferentes. Porque é um período que vai se concretizar no ano de 2057, quando finalmente seremos planeta de regeneração. 200 anos parece muito tempo, mas se a gente parar para pensar quantas modificações já aconteceram nesse período, a gente vai ver que foi até pouco. Divaldo Franco foi a primeira pessoa que eu vi explanar sobre crianças índigo. E a observação que Divaldo Franco citou na palestra dele sobre crianças índigo é sobre alguns astrônomos. Eu tenho o nome deles aqui: Bessel, Otto, José Comas e Edmund Halley. Esses astrônomos constataram que o nosso sistema solar gravita em torno de Alcíone. E consolidando essa informação, porque nós espíritas aprendemos que nós devemos questionar sempre e buscar embasamento nas informações. Quando eu vi essa palestra do Divaldo não citou as fontes. Por que o nosso Sol gravita em torno de um outro sistema? E nós sabemos que nós devemos ter certeza da informação, buscar a fonte. E foi justamente em A Gênese, numas palavras de Galileu, que eu esclareci essa fala de Divaldo. Porque Galileu diz assim, no capítulo 6 de A Gênese, ele afirma: o nosso Sol avança pelo espaço, arrastando consigo o seu vasto sistema de planetas, satélites e cometas. Gravita em torno de outro Sol central. E este movimento é inapreciável a observações anuais, porque somente um grande número de períodos seculares seriam suficientes para marcar um destes anos astrais, e assim sucessivamente. Ou seja, esse movimento que o nosso sistema solar faz ao redor de um outro sistema, também é feito por esse mesmo sistema ao redor de outro. E se nós levarmos em consideração que existem bilhões de galáxias espalhadas pela casa do Pai,
nós iremos compreender a ligação de uma através da outra, né? Quer dizer, fazemos todos parte de um sistema, estamos todos interligados. E de onde que vem, dentro da doutrina espírita, que nós encontramos aqui dentro da doutrina espírita, a confirmação em a gênese desta viagem que o nosso sistema faz, né? E eu busquei esclarecer isso aqui, porque imediatamente após essa informação, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que existe uma informação que nega isso. A ciência nega que o nosso Sol, que o nosso sistema solar gravita em torno de Alcíone. E nega por quê? Porque Alcíone é um planeta que faz parte das Pleiades. As Pleiades é um conjunto de planetas azuis, próximo à constelação de Touro. Os planetas azuis são tidos pela ciência como planetas jovens, porque segundo a ciência, os planetas eles vão amadurecendo da seguinte forma: azul são planetas recém-formados. Recém-formados com alguns milhares de anos, né? Quando eles começam a esfriar, eles vão para a cor amarela e já frios para a cor vermelha. Como Alcíone tem a cor azul, a ciência como que discorda por que um planeta mais velho, um sistema mais velho como o Sol, pois já tem a cor amarela, gravita em torno de um mais jovem que tem a cor azul. No entanto, gente, a curiosidade sobre Alcíone é que ela é bem mais luminoso do que o Sol. Eu vou falar isso para vocês daqui a pouco. Então, corroborando essa informação de que o nosso sistema solar gravita ao redor de Alcíone, precisamos agora ter a informação sobre a geração do futuro. E onde que nós vamos ter essa informação? Também em a Gênese, no capítulo 18. Allan Kardec diz assim: a nova geração, devendo fundar a era do progresso moral, distingue-se por uma inteligência e razão precoce. Ou seja, você vai ver que na mais tenra idade a criança vai demonstrar ter uma inteligência muito acima da média, aquela com a qual nós estamos acostumados a lidar. E também uma razão precoce, porque às vezes nós julgamos as crianças, pode ser inteligente, mas não é racional. Essa criança, ela é muito racional e coerente. Isso a gente observa nas atitudes, no diálogo com ela. Então, seguindo o esclarecimento de Kardec, ele diz que essa criança ela possui uma inteligência e razão precoces, unidas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é um sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Aí nós temos que nos ater ao seguinte: ele diz que é um sinal indubitável, ou seja, sem dúvida, de um certo grau de adiantamento. Gente, um certo grau de adiantamento não quer dizer espírito evoluído, não. Não quer dizer espírito superior. Possui sim uma evolução, mas ainda não é um espírito superior. Isso quer dizer para nós o quê? Que muito embora essas crianças demonstrem inteligência e razão precoces, ainda necessitam de orientação, porque não são espíritos ainda superiores. E eu faço questão de frisar isso porque eu vi um vídeo uns dias atrás, onde numa postura meio equivocada, a pessoa falava que existe uma mística em torno dos índigos. Eu nunca vi essa mística, porque eu acho que a gente tem que procurar compreender bem o que é o índigo. Ele possui uma inteligência mais refinada do que a nossa? Sim, possui. Ele possui um quociente intelectual bem acima da média, né? E ele possui também um raciocínio mais lógico, mas no entanto, ele necessita de orientação. Até porque o quociente emocional do índigo é meio fragilizado, e isso nós vamos ver um pouco à frente. Essa
aqui é uma imagem das Pleiades, tá? Os planetas que compõem as Pleiades. E aí vocês podem ver Alcíone logo ali no centro, né? Alcíone, ela distancia a mais ou menos 450 anos-luz da Terra. Ela é composta de matéria fluídica, ou seja, mais ou menos como o ar que nós respiramos. Para melhor compreensão, o nosso Sol possui o terceiro movimento, que é esse aqui, gente, ó. Vocês estão vendo esse círculo aqui? É o terceiro movimento do nosso Sol, ao redor das Pleiades, né? Aqui está Alcíone e os outros planetas. Alcíone, nessa faixa aqui, ó, que eu estou marcando aqui para vocês, isso aqui é um cinturão de fótons. O que é o fóton? É a menor partícula eletromagnética que existe. Esse cinturão de fótons, ele envolve aqui as Pleiades nessa posição. Isso é energia pura, isso é luz, é uma luz que não esquenta, é uma energia muito quintessenciada, seria a palavra correta. Se o nosso Sol faz esse movimento aqui, ou seja, quando o nosso Sol entra nessa faixa aqui, ele entra na faixa de luz, na faixa do cinturão de fótons. Essa volta toda que o Sol, que o nosso sistema solar dá, leva 25.920 anos. Então vamos recordar o que Galileu falou lá na Gênese, né? Que seria inapreciável em anos esse movimento. O nosso Sol já completou esse movimento outras vezes. Dividindo esse círculo aqui do Sol ao redor de Alcíone, o que nós observamos? Para ele entrar aqui, onde nós estamos agora, ele saiu daqui. Para ele entrar novamente, ele levou 10.000 anos esse movimento. Para completar esse movimento aqui, são 2.160 anos. O Sol começou a entrar no feixe de prótons de Alcíone na década de 70. No ano de 2012, mais precisamente em 21 de dezembro de 2012, o nosso planeta Terra completou a sua entrada no feixe de prótons de Alcíone. Alguém lembra dessa data aí, 21 de dezembro de 2012? Vocês se lembram que havia muita coisa sendo falada? Isso, calendário maia, o fim do mundo, né? Para vocês verem que as culturas antigas já tinham esse conhecimento. Na verdade, gente, 21 de dezembro de 2012 é a data em que o nosso sistema solar completa o seu ingresso no cinturão de fótons. Então acontece o seguinte, entramos lá, o planeta Terra todo, dentro do sistema desse cinturão de fótons, começamos então a ser envolvidos por essa radiação de Alcíone. E nesse momento é que veio a maior leva de espíritos que migraram de Alcíone para o nosso planeta Terra. Foi nesse momento. No entanto, isso já acontecia antes. E acontecia de uma maneira assim, eu falei com vocês, é um processo que leva 200 anos. Ele se iniciou no ano de 1857, com poucos espíritos vindo trazer essas ideias novas, essas modificações para a gente, porque nós sabemos que toda mudança, gente, boa, verdadeira e definitiva, ela tem que acontecer em doses homeopáticas. Tem que ser devagar para a ideia ser introduzida, para que ela se fixe, né, e fique definitivamente. Bom, então nós estamos aqui no início desse processo. Nós ficaremos por mais 2.160
60 anos nessa era de luz. Se vocês pesquisarem, o hinduísmo fala sobre isso, os chineses falam sobre isso, os maias falaram, os egípcios também, todas as civilizações antigas têm esse conhecimento. Então essa daqui é a era de luz. Como que isso afeta a nossa vida? Além da migração de espíritos que vêm para o nosso planeta, vai haver uma mudança em todo o nosso sistema. Vai haver uma mudança no reino vegetal, vai haver uma mudança em toda a estrutura de átomo e moléculas. E até a nossa forma de compreensão vai mudar, porque estamos agora vivendo esta era. Essa é uma imagem de Alcione. E Alcione, como vocês podem ver, tem a cor azulada. É uma estrela azul, ela tem 1000 vezes a luminosidade do Sol e 20 vezes o seu diâmetro. Olha o tamanho dessa estrela. Considerada jovem pelos astrônomos, pelo motivo que eu já falei para vocês, né, por ser azul. Na verdade, se a gente for comparar em dimensões, então até justifica o nosso sistema girar em torno dela, uma vez que ela é muito maior e possui uma luminosidade 1000 vezes maior do que a do Sol, não é mesmo? Tudo isso que eu falei para vocês é como que preparar para a compreensão do índigo. O que é uma criança índiga? E aqui eu tenho umas características gerais dos índigos. Eu digo gerais porque temos, após os estudos, eles foram classificados em 4 grandes grupos. Nós vamos ver cada um desses grupos. Mas as características gerais é a criança dotada de características que a diferenciam das outras, tais como intuição. O índigo é muito intuitivo. Ou seja, ele possui uma sensibilidade muito maior, até mesmo com relação ao que falamos com ele. Não tentem mentir para um índio, vocês não conseguem. Ele é intuitivo, espontâneo, criativo. Não convive com a mentira, nem com o cinismo. Sabe por quê? Porque a verdade, a sinceridade, a transparência, isso é tão enraizado na personalidade do índigo que ele nem compreende o cinismo, que é algo tão comum entre nós, né? Rejeita a autoridade dos adultos só por serem adultos. Você vai falar assim para o seu filho índigo: você vai fazer isso que eu estou mandando. Você tem que fazer. Por que eu tenho que fazer? Porque eu sou sua mãe e estou te mandando? Mas só porque você é minha mãe eu tenho que fazer? O índigo vai te questionar assim. Ele não vai te obedecer só porque você é pai, ou mãe, ou avó. Só porque você é adulto ele tem que te obedecer, não. Ele vai te obedecer se você der a ele um motivo racional para isso. O índigo é questionador. Jamais ele vai aceitar a sua autoridade só porque você é adulto e ele é criança. Isso não existe para ele. Não aceita ser enganado. Não aceita. Não minta para o seu índigo. Não minta. Porque ele vai te cobrar essa mentira. E ele vai te cobrar com uma sinceridade tão grande que você vai ficar constrangido. Sabe quando uma criança diz assim para você: você me falou isso, você disse que faria isso e não fez. E você vai tentar sair daquela situação e a criança vai permanecer naquela situação. Ela não vai deixar você escapar daquela situação. Não, você prometeu, por que você mentiu para mim? Ele vai até o fim, até você arranjar uma forma de corrigir aquilo que fez. Ele não vai aceitar a mentira. Persistente. Privilegia relações autênticas, negociação, diálogo e partilha. Olha, gente, a questão da negociação é o seguinte: por que você quer que eu faça isso? Olha, vamos fazer o seguinte então. Você faz isso e eu faço algo para você também. É assim que tem que ser. Com o índigo só funciona assim. O diálogo é a parte mais importante
da criação do índigo. Porque uma vez que ele não aceita autoridade pela simples autoridade, uma vez que ele não aceita mentira, não aceita ser enganado, a necessidade de diálogo com essa criança para haver transparência, para haver sinceridade, é muito importante. O diálogo sempre, em todas as ocasiões, é necessário dialogar com o seu índigo. E eu digo uma coisa para vocês: não sejam preguiçosos na educação do índigo. Para educar uma criança que não tenha o padrão vibratório índigo já é meio complicado. Agora, uma que tem padrão vibratório índigo, então, é muito mais complicado. Não dá para ter preguiça, gente. A gente tem que estar atuante praticamente 24 horas por dia. Não aceitam ameaças, pois a intimidação não tem resultado sobre elas. Sabe quando você diz assim para a criança: você vai ver quando seu pai chegar em casa, tá? Ou então você diz assim: olha, eu vou te bater, eu vou te dar um tapa. Não funciona. Não funciona. O índigo não se intimida. Sabe o que vai acontecer? Você falou que vai bater, você vai ter que dar um tapa. Você vai ter que dar um tapa. E mesmo você dando, ele não vai te atender. Aí você vai perceber que não é assim que você vai conseguir brincar. Você tem diálogo. Não ameace o índigo. Até porque constranger um índigo provoca uma reação mais contraproducente do que producente. Ele não aceita ser constrangido. A personalidade dele não aceita isso. Não aceitam ameaças, pois a intimidação não tem resultado sobre elas. São sensitivas, intuitivas e tendencialmente hiperativas. E eu fiz questão de frisar o tendencialmente, porque existe hoje em dia um certo modismo de se classificar as crianças como hiperativas. Hoje em dia, as mães pegam seus filhos, levam para os psicólogos, psiquiatras e dizem: esse menino não fala muito, eu não tenho sossego, ele não se concentra em nada, ele não faz nada. Lá vai a criança tomar vitamina. E essa criança não precisa de vitamina. O índigo precisa de se ocupar. Dê coisas interessantes a ele. Veja o que ele quer fazer: um diálogo, um exercício físico, uma leitura, um filme, um jogo, um livro, mas não vitamina. A gente sabe que isso acontece. Relacionam-se mais facilmente com crianças dotadas das mesmas características, ou seja, índigos. O que acontece? A sua criança vai estar numa festa com mais 100 crianças, todas brincando da mesma forma, mas você vai ver que ela só se aproxima de uma ou de outra e elas ficam ali no mundinho delas. É uma questão de sintonia, gente. Não adianta a gente forçar. É uma questão de sintonia. Eles se relacionam mesmo com as crianças que possuem o mesmo padrão vibratório deles. Tá? Qual a origem do nome criança índigo? Aliás, eu queria dizer para vocês que nós estamos tratando do termo criança, mas hoje, em 2017, a maioria dos índigos são adultos, tá? Continuam vindo alguns índigos por aí, mas a grande maioria dos índigos hoje são adultos, viu? Mas nós tratamos criança porque essas características, elas são facilmente visualizadas em uma criança. Porque um adulto com essas características, ele vai ser interpretado como alguém de personalidade forte, dominador, né? Essa característica, como que um adulto, ela não se sobressai tanto. Ela é mais bem visualizada em uma criança. Então, por isso nós estamos tratando de crianças índigo. Mas hoje, a maioria absoluta dos índigos são adultos e daqui a pouco nós vamos falar sobre as características deles e vocês vão reconhecer muitos índigos por aí. Desde a época de 1970, o grande número de crianças indóceis chamou a atenção das famílias, dos educadores e principalmente dos psicólogos. Muitos estudos coletivos foram realizados com essas crianças, mas somente em 1982, a parapsicóloga Nancy Ann Pape observou que todas essas crianças possuíam uma aura na cor azul índigo.
crianças índigo. Na verdade, a Nancy, ela possui o dom, né, de ver a aura. Então ela conseguia enxergar isso. Mas, para quem não possui esse dom, nós temos a câmera Kirlian, que é capaz de fotografar a aura e mostrar a cor da sua aura. E aí nós temos uma criança com a aura azul. É uma criança índigo, é uma aura índigo. Nós falamos aqui sobre o índigo ser classificado às vezes como hiperativo, porque ele é tão cheio de energia, ele possui uma energia tão forte, tão vibrante, que é difícil para o índigo ficar parado, é complicado para ele ficar quieto. Como então diferenciar o índigo do hiperativo? O índigo, ele, apesar de ter essa inquietação, ele é prudente. Já o hiperativo, ele não tem muito bem o sentido de temor. O índigo tem, ele é prudente. O índigo, ele não suporta a repetição. O hiperativo, ele necessita da repetição para aprender. O índigo necessita apenas da explicação, sem repetição. Até por isso que os índigos não gostam de escola. A maioria dos índigos não suporta a escola. É difícil você manter uma criança dessa na escola. Ela vai porque você vai convencendo ela, você vai forçando, você vai obrigando, mas ela não gosta não. E provavelmente nem se dê bem na escola, tá? Por essa razão, temos métodos educacionais que são melhor adequados aos índigos. Nós vamos ver isso também. O índigo, quando começa a falar, ele já faz frases inteiras. E você vê que em pouco tempo as frases dele são dotadas de lógica, né, de razão. O hiperativo não. Quando ele começa a falar, ele fala palavras soltas. Então, por esses detalhes, a gente vai conseguindo diferenciar o índigo do hiperativo. Muito embora eu, pessoalmente, esteja contra a medicação até para o hiperativo, né? Mas isso é uma outra questão. Então, temos que ter esse cuidado de não confundir o índigo com o hiperativo. Ele é tendencialmente hiperativo, pelo excesso de energia que ele tem. Mas ele, se bem orientado, ele vai saber se portar sem ser muito cansativo, né, para quem tem que conviver com ele. Os índigos são espíritos desenvolvidos, insubmissos e personalistas. Buscam sempre a verdade e não aceitam ordem sem explicação lógica. Ou seja, se você quer que o índigo faça alguma coisa, explique a ele a razão pela qual ele deve fazer. Se você o convencer pela razão, ele faz. Agora, só porque você acha que ele tem que te obedecer, ele não vai obedecer, não. Amam a justiça e se insurgem contra comandos autoritários. Amam a justiça. Gente, o que está acontecendo no nosso país? O que está acontecendo? A gente tem observado, né, promotores de justiça, juízes de direito, quantas pessoas que hoje em dia estão lutando pela decência, mas lutando mesmo, com força, com coragem, sem recuar. Olha bem o que está acontecendo no nosso país. Porque há umas décadas atrás, tudo acontecia como acontece agora. Sem essas pessoas corajosas que puxam, que chamam para si a responsabilidade e dizem, não, eu vou combater. Com certeza, nós temos muitos índigos aí, como juiz de direito, como promotor de justiça, como delegado de polícia, em todas as funções capazes de modificar tudo isso que temos vivido nos últimos anos, né? Só respeitam se forem respeitados, ou seja, tem que haver reciprocidade na relação com o índigo, tá? Sensíveis e inteligentes ao extremo, amam os animais,
e tem fortíssima inclinação ao que se diz sobre compaixão e amor ao próximo. São muito confundidos com portadores de TDA, hiperatividade. Quando submetidos a tratamentos como psicotrópicos, perdem sua vitalidade, tornam-se passivos, indiferentes, caem em um estado de estagnação ou degradação, perdendo o caminho de seus ideais construtivos. São aquelas crianças que nós acabamos de falar, que são tratadas como Ritalina, que é conhecida como a droga da obediência, né? Faz com que a criança fique dócil. Na verdade, o que está sendo feito ali, né, é dopar uma consciência cósmica que poderia fazer muito, não só em nível mundial, mas em nível local, familiar, nas células. Quanta coisa a gente tem a aprender com essas crianças, quanta coisa. E aí a gente vai e faz esse tratamento com essas crianças, impossibilitando que elas coloquem para fora todo o potencial delas, só para termos mais conforto na convivência com essas crianças. Eu vou colocar um vídeo para vocês de um menino, para vocês verem o que é a consciência do índigo, como que ele, de maneira simples, explica o que é a vida e a alma. Oi pessoal, vocês devem me conhecer como filho do Leonardo, com Freud. Eu quero dizer que isso é como um videogame, a nossa alma e você. A alma é o jogador e a gente é o boneco do jogo. Se ela vai na escola, o seu pai está te levando na escola, o motorista está te levando na escola, ele é o boneco da alma dele. Tudo um videogame. Você e sua alma. A sua alma é o jogador e você é o boneco do jogo. Só tem uma coisa que a sua alma não pode fazer: pausar o jogo. A vida, quando a gente sai do jogo, o jogo morre e a alma não. A alma está controlando. Se a gente desliga o Xbox ou o PlayStation, a vida do boneco acaba, mas a alma não morre. Esse é o sentido do jogo. Não é um jogo como se você pega um controle e acontece. Não vai valer. Você pode tentar, assim, tipo, pode pegar um controle e apertar, que só o boneco que vai funcionar. Mas foi bom falar isso. Tchau. Vocês compreenderam o que ele falou? A alma é você, quem está jogando. O boneco do jogo é o seu corpo. Então você está lá comandando o corpo através dos controles do videogame. A única coisa que você não pode fazer é pausar o jogo. Quer dizer, interromper a vida. Olha a compreensão dessa criança. Será que nós, adultos, saberíamos explicar melhor do que ele? Não é incrível? Gente, é maravilhoso. Sabe? São essas crianças, são dessas crianças que nós estamos falando. Segurança que ele fala, né? Não, segurança, intimidade. Aquilo para ele é uma coisa tão normal. O difícil para ele foi ele conseguir fazer que nós entendêssemos a visão simples dele. Não é? Exatamente isso. Ele teve que abaixar o nível para que nós compreendêssemos. O nosso nível de entendimento. Exatamente. Essas crianças, gente, elas nos exemplificam de formas maravilhosas, de formas assim, apaixonantes, sabe? Vocês vão ver outros exemplos daqui a pouco.
4 grupos índicos. Como eu falei para vocês, existem as características gerais e existem características específicas. Primeiro grupo, humanistas, que são os líderes, né? Destinados a trabalhar com massas, curar as relações humanas, são médicos, advogados, professores, comerciantes e políticos. Extremamente sociáveis, amigáveis, com pontos de vista bem definidos. Vão contra tudo e todos no ímpeto de realizar as coisas. Aliás, essa é uma característica geral do índigo. O que ele tem que fazer, ele vai fazer, custe o que custar. Por isso que eles são necessários para essa mudança, né? Nós temos um juiz aí que está muito famoso, que não recua de maneira alguma. Ele já se colocou em risco, ele sabe que corre risco, mas ele está indo e ele vai até o fim, porque ele é um índigo, ele não vai recuar, gente. Tem dificuldade em ficar parados, ou seja, fila para um índigo é uma coisa insuportável, né? Ou esperar por algo ou alguém. Os brinquedos são mais interessantes sendo desmontados, logo depois são esquecidos. Ou seja, não compre brinquedos caros, porque isso não vai prender a atenção do seu índigo por muito tempo. Ele vai se interessar em desmontar porque ele quer saber como funciona. Isso é que é interessante para ele. Mas como ele não tem conhecimento daquela montagem ali, ele vai estragar o brinquedo todo, né? E vai, assim que ele descobrir como é que funciona também, acabou. Já não tem mais interesse para ele. O aluno deve ensinar o índigo pelo exemplo, já que a autoridade não é valorizada. Sabe que vem com uma missão, por isso deseja ser respeitado. Essa frase aqui, sabe que vem com uma missão, dá a impressão assim que ele já vive sabendo o que ele tem que fazer. Não é bem assim. É porque a personalidade do índigo, ela é tão plena do que é correto, do que é justo, do que é íntegro, do que é direito, que ele vive assim. E ele não aceita que se viva de outra maneira. Então, quando você mente, uma mentirinha pequenininha, aquelas pequenas corruptelas do dia a dia, ele vai contra você. E ele vai contra você e vai te mostrar que você está errado por aquela coisa que você julga tão desnecessária, tão pequena. Para ter tudo isso, que alguma coisa assim? Não, ele vai contra. Então dá essa impressão para a gente, nossa, os meninos sabem exatamente o que ele quer. Então não é bem assim, é porque isso é dele. Ele não aceita, sabe, enganação, falsidade, mentiras, de forma alguma. Então este é o humanista, aquele que são os líderes, né? O segundo grupo é o conceitual. O conceitual é o menos verbal dos índios, porque ele é mais interessado em projetos do que em pessoas. Quer dizer, ele visa a mudança física. São engenheiros, arquitetos, militares, astronautas, pilotos, preocupados em criar estratégias para mudar o curso das coisas. São lutadores muito responsáveis e vivem com o intuito de resolver o que não funciona. São fisicamente atléticos e tendem a ser controladores. É necessário educá-los com amor e firmeza, caso contrário, usarão de chantagem para conseguirem o que pretendem. Na adolescência, se contrariados ou incompreendidos, se tornam extravagantes. São aqueles que pintam os cabelos, se enchem de piercing. Os pais devem criá-los em ambiente afetuoso para que se sinta integrado. A revolta desses jovens faz parte da missão deles, que se relaciona com mudança. Quando começam a sentir dificuldades próprias da mudança e ruptura de padrões culturais, sente-se frustrado. Daí decorre a vontade de alienar-se. Para ele, a sociedade é corrupta e falsa, e por essa razão não merece pessoas como ele, e daí ele se revolta. Ou seja, este índigo, o conceitual, ele apresenta uma revolta muito maior diante das coisas erradas, diante da corrupção, da mentira, né? Ele apesar de ter uma vibração diferente, ele não reage bem, ou tão bem quanto os outros índigos, diante
da corrupção. Tá? A reação dele é um pouquinho mais prejudicial até para ele próprio, porque ele se isola. E isso não é bom. Então, por isso que tem que ter muito diálogo com o índigo, até para ajudá-lo. É aquilo que eu falei com vocês lá no começo. O índigo, ele possui um certo grau de evolução, mas ele ainda não é um espírito totalmente evoluído. Necessita de orientação, tá? O terceiro tipo é o artista. Ele é mais sensível, de menor estatura com os outros, muito embora possa haver algumas exceções. Ele é criativo, é poeta, escritor, músico, artista de modo geral. Tem vontade de fazer novas experiências criativas. Gosta de experimentar novas cores, novas formas, novas combinações e possibilidades. Capta cheiros que outras pessoas não sentem, porque ele capta vibrações até por meio do olfato. Sabe aquela pessoa que chega e fala assim, nossa, que cheiro? Você está assim, não, estou sentindo. Nossa, mas que cheiro. Porque ele capta a vibração do cheiro antes mesmo do cheiro. Mostra estes outros dons muito cedo. São sensíveis aos ambientes, às cores, à luz e ao som. Apaixonados pela beleza e harmonia. E o modo dele de mostrar insatisfação é tornando a si próprio desarmonioso através do comportamento e forma de vestir. Teimoso, impaciente, porque tem consciência muito clara da missão de cura do planeta e de que é hora de atuar. Não lida bem com pessoas que estão sempre adiando o que tem que fazer. Aliás, é uma outra orientação para a relação com o índigo. Nunca deixar nada para depois. Tudo tem que ser esclarecido, conversado, sabe, ali, no exato momento em que acontece. Nada para depois, até porque o índigo ele é meio imediatista, né? O interdimensional, esse é muito interessante. Ele é mais alto do que os outros, porque o padrão vibratório índigo também afeta a forma física, tá? Ele é mais alto do que os outros. Desde pequeno tem ligações diretas com entidades superiores. E eles falam desses amigos invisíveis com muita naturalidade. Lembrar de uma criança aí, gente? Com certeza, durante toda essa exposição dos tipos de índigo aqui, eu tenho certeza que você deve ter pensado em alguém, né? São construtores das novas ideias, novas filosofias e até nova espiritualidade. Tem consciência clara de sua missão. Esses possuem, tá? E desdenham de quem não lhes dá a importância que acham merecer. Às vezes parecem insolentes e altivos. Têm elevado autoconceito. Se um adulto lhe diz que está errado, ele discorda, demonstrando que o adulto não sabe o que diz. Aí o adulto fica numa sinuca de bico terrível. Porque ele prova para o adulto que o adulto está errado. Porque ele tem certeza que o que ele fala é verdade. Por meio de diálogo, deve captar a sua confiança para saber o que pretende fazer. Qual? Por isso, os adultos que convivem com ele não conseguem lhe dizer que estão errados. Por meio de diálogo, deve captar sua confiança para saber o que pretende fazer. Caso contrário, se fecham em seu mundo interior. A confiança, o diálogo, a partilha de sentimentos e vivência deve começar assim que a criança começa a falar. No livro dos Espíritos, no item 112, em caracteres geral, espíritos puros, Allan Kardec diz assim: não sofrem influência da matéria, os espíritos puros. Por que eu estou citando isso aqui para vocês? Porque ali está falando o seguinte: a partilha de sentimentos e vivência deve começar assim que a criança começa a falar, ou seja, desde bebê, você tem que começar a se preocupar com o emocional dessa criança. Como você age e reage diante dela. Tudo vai ser um exemplo para ela, tá? Por que eu estou falando isso? Porque nós já dissemos,
São espíritos que possuem um certo grau de evolução, mas ainda não são espíritos evoluídos totalmente. Necessitam de orientação. Sofrem a influência do meio. Não são evoluídos ainda, como nós vimos aqui, não são espíritos puros. Por isso ainda sofrem a influência do meio. Então, apesar deles virem aqui para nos auxiliar, necessitam de orientação, de direcionamento. A educação do índigo, obrigada, Carlos. A educação do índigo, preferencialmente, deve ser feita pelos pais. Babá, avós, tios, podem colaborar, sim, mas a grande missão é dos pais. Até porque isso vai colaborar no desenvolvimento emocional da criança. Isso nós sabemos, que uma criança que é orientada diretamente pelos pais e uma criança que é orientada por outras pessoas que não sejam seus genitores, existe uma diferença do emocional delas muito grande. A primeira, aquela que é orientada diretamente pelos genitores, ela é muito mais equilibrada emocionalmente. Nós sabemos disso, né? Com várias exceções, é claro. Então, por ser uma criança com um padrão vibratório diferente, há a necessidade da presença direta dos pais na educação dela. Caso contrário, pode haver um comprometimento. Tá, gente? Isso é muito importante. Ah, mas o pai, a mãe tem que trabalhar. Então, aquele momento que você tiver com o seu filho tem que ser muito bem aproveitado. Muito diálogo, muita orientação. Faça ele se sentir seguro. Faça ele se sentir amado. Demonstre que você se interessa pelos mínimos detalhes do dia, da vida, dos amigos, da escola, o que sonhou, o que comeu, o que deseja. Demonstre interesse. Como eu disse, não pode haver preguiça. Tá? Isso é muito importante. Há um fato curioso e até triste. Uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos demonstra que mais de 90% daqueles jovens criminosos possuem a aura índigo. É um dado triste, tá? Porque há a necessidade do direcionamento, principalmente o religioso. Como que ele vai consumir toda aquela energia? Temos que nos preocupar com isso. O índigo necessita de direcionamento, tá? De muito amor, de muito diálogo. E principalmente o direcionamento por parte dos pais. O que podemos aprender com ele? A prática do que é correto. A prática do que é correto. Porque o que é correto nós sabemos, mas nem sempre colocamos em prática. E o índigo nos ensina a prática do que é correto. A verdade sempre, gente. Não é de vez em quando, não é na maioria das vezes. É sempre, porque o índigo só vive a verdade. O respeito em condição de igualdade por todos e por tudo. O respeito e o amor aos animais. O respeito e o amor pela natureza de forma geral. A manter nossas mentes abertas ao novo, a lutar por nossos ideais e grandes mudanças na metodologia educacional. Nós falamos agora há pouco sobre a questão da educação. O índigo não gosta de repetição. Repetição para ele é entediante. Ele necessita de explicação. E aí pronto, ele aprende. Mas como Deus é muito sábio, como tudo obedece a um planejamento superior, nós temos sim já métodos educacionais adequados aos índigos. Maria Montessori tem um método, criou um método educacional que pode e deve ser aplicado aos índigos. Rudolf Steiner, com o método Waldorf, também é um método educacional que deve ser aplicado aos índigos. Por que eu citei esses dois?
Porque eles visam a educação como um todo, tá? Não é apenas a repetição, a decoração, decora essa tabuada aí, não é assim que funciona, tá? A criança tem que ser preparada, ela tem tendência a gostar mais de uma coisa do que de outra. Então, por que, se ela é diferente nesse ponto, por que ela tem que ser avaliada e ensinada da mesma forma que o outro? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos ver a diferença e os erros. E é isso que eles vêm mostrar para a gente. É essa a colaboração deles. Sem que nós tivéssemos recebido esses índigos, como nós iríamos ver os erros que cometemos? Iríamos continuar educando as crianças todas da mesma forma, sem mostrar a diferença? A questão do respeito e o amor aos animais. Põe o segundo vídeo, gente, por favor. Respeito e amor aos animais. Né? A doutrina espírita nos ensina que nós passamos pelos diversos reinos da natureza, não é verdade? Mineral, vegetal, animal, para depois chegar ao final. Não é assim? Só que, infelizmente, nós não sabemos ou temos muito pouco respeito pelos nossos irmãos. Olha a lição que essa criança dá quando a mãe quer que ela coma uma comida feita de polvo. Olha a lição dessa criança. Tá bom? Tá, mas come o seu nhoque de polvo. Ah, mãe, tá bom. Esse polvo não é de verdade, né? Não. Então tá. Ele nem fala e nem cabeça tem, né? Não tem cabeça dele. Não tem cabeça. Isso Tá aí bom. é só as perninhas do polvo picada. Ah, e a cabeça dele tá no mar? Tá lá na peixaria. O monstro cortou assim. Cortou. O quê? Pra gente poder comer, porque senão a gente ia ter que engolir inteiro. Mas por quê? É pra comer, amor. Igual corta o boi, corta a galinha. Ah, a carinha ninguém come também. Ninguém come a galinha? É os animais. É? É. Mas vamos comer o nhoque? Come a batata, então. Só batata e só arroz. Tá, Nem o povo é os animais. tá bom. Todos esses são os animais. Peixe é os animais. Povo é os animais. Cãe é os animais. Vaca é os animais. Porco é os animais. É. Então, quando a gente comer os animais, eles morrem. É. Por quê? Pra gente poder comer, meu amor. Porque eles morrem. Não gosto que eles morrem. Eu gosto que eles ficam em pé. É isso. Então tá bom. Então a gente não vai comer mais não, tá bom? Tá. Esses animais tem que cuidar deles, não comer. Tá certo, meu filho. Então come a parte da batata e do arroz. Tá bom. Por que você tá sonhando? Não tô chorando, não. Ué, Eu tô emocionada com você. eu tô fazendo uma coisa indo. Então come. Não precisa comer o polvo, não, tá? Tá bom. Então esse povo faz uma carne. É. Mãe, eu sou pitanga. Vocês viram, gente? Eles ensinam para a mãe deles, os animais são para proteger. O polvo é os animais, a vaca é os animais, o peixe é os animais, aquele jeitinho simples dele de falar. Os animais são para a gente proteger, não são para a gente comer. Olha a evolução. Uma criança vem para nos ensinar isso. E é isso que a gente tem que aprender com eles. E muitas outras coisas. Talvez um pouquinho mais de humildade na gente faz a gente observar as crianças e aprender. São a nova geração.
estão trazendo lições belíssimas para a gente. Eu sei que eu vou me estender um pouquinho mais do nosso tempo, mas eu necessito mostrar para vocês ainda um último vídeo, que é de uma menina que parece que a mãe e o pai brigaram, né? Isso não acontece, né, gente? Pai e mãe não brigam, né? E a filha presenciou a briga dos pais. E ela ensina a mãe dela como agir. Ela explica para a mãe dela como ser boa, porque se a mãe dela não for boa, vai virar um monstro. Tá? Nós vamos ver esse terceiro vídeo, que também é curtinho e vale a pena. É conteúdo pra gente. No one else than me. Mom, are you ready to be his friend? Yes. Try not to be that high up to be friends. I want everything to be low. Okay? Okay. Just try your best. I don't want you and my dad to be replaced and meanies again. I want you and my dad to be placed as settled and be friends. I'm not trying to be mean. I just want everyone to be friends. And if I can be nice, I think all of us can be nice too. I'm not trying to be mean, but I'm trying to do my best in my heart. Nothing else than that. I want you, Mom, my dad, everyone to be friends. I want everyone to be smiling. Not like being mad. I want everything to smile. Especially when I see someone, I want them to smile. Especially Nana, everyone. I want everyone to smile. And if that's for my dad and you, Mom, I think you can do it. I think you can settle your mean heights down a little to short heights. Then it's both, okay? I'm not trying to be mean. I'm not trying to be a bully. I'm trying to be steady on the floor, not way down, on straight, on the middle where my heart is. My heart is something. Everyone else's heart is something too. And if we live in a world where everyone's being mean, everyone's going to be a monster in their future. What if there's a little bit of persons and we will eat them, then no one will ever be here. Only the monsters in our place. We need everyone to be a person. Everyone, including me and my mom, everyone. I just want everything to be settled down. Nothing else. I just want everything to be good as possible. Nothing else. Thank you, Tiana. Come and give mommy chup. I love you. I love you too. 4 anos de idade tem essa menina, Tiana. E ela ensinou a mãe dela. Vocês perceberam como que ela coloca a raiva, né? Porque parece que ela vê a vibração saindo dos pais, aquela energia, e ela fala, não quero que vocês fiquem aqui, quero que vocês fiquem aqui, na altura do meu coração, porque o meu coração é importante. Olha, gente, coisa linda. Olha o que é a visão das crianças de hoje. Essas crianças são 99,9% das crianças com quem nós convivemos hoje. Porque uma coisa interessante também é que os índigos não são todos vindos de Alcione, não. Muitas pessoas, pela sua evolução, atingiram o padrão vibratório índigo, tá? Por isso temos índigos que já são reencarnados aqui, já de muitas encarnações, porque isso é um padrão vibratório. Inclusive, a cor azul da aura índigo se deve ao padrão vibratório deles, a forma como eles pensam, como eles sentem, tá? Por isso que eles têm esse tom azul.
lado. E nós evoluindo e atingindo também esse padrão vibratório, também nos tornamos índigos, tá? Então a grande maioria hoje são assim. E daí para frente nós teremos as crianças cristal, que é assunto para outra palestra, para agora. Mas são mais evoluídas ainda, inclusive no lado afetivo, tá? O índigo, como eu falei para vocês, a influência dele resultará na grande transformação moral, ética, filosófica, espiritual e até física da humanidade. E somente assim será possível a mudança do mundo, de expiação e provas para planeta de regeneração. Assim como o apêndice, o siso, essas coisas que nós já não utilizamos mais no nosso organismo, que o nosso organismo está rejeitando, o índigo vai nos ensinar a rejeitar a própria fala, porque ele usa muito a telepatia. Aliás, nós todos usamos a telepatia hoje em dia. Pensa, já aconteceu com alguém aí de pensar numa pessoa e a pessoa aparecer ou telefonar? Não, já aconteceu? Olha, estava pensando tanto em você e te encontro, ou nossa, estava pensando em você agora e você me telefonou, ou você pensa numa música e alguém do seu lado canta aquela música. Hoje, gente, nós somos muito mais telepáticos do que imaginamos. Nós usamos muito a telepatia no nosso dia a dia, tá? E com o passar dos anos, com o desenvolvimento dessa nossa capacidade, para que falar? Por isso, os índigos, em alguns casos, demoram muito para falar, tá? Porque eles eram acostumados a usar a telepatia. Para encerrar, eu vou mostrar uma imagem para vocês de uma criança. Antes de eu mostrar a imagem dele, eu tenho aqui duas sugestões de livro para vocês: Educando Crianças Índigo, do Egídio Vecchio, e Aprenda a Educar a Criança Índigo, da Bárbara Condron. Ambos são da editora Butterfly, tá? Esses livros ajudam muito para quem necessitar de esclarecimento. Temos também o DVD de Baldo Franco, Crianças Índigo, tem até aí na biblioteca do centro, que também esclarece muito. O tema Crianças Índigo é tema para um seminário. É difícil falar em uma palestra, nós já estamos quase 10 minutos de excedidos no tempo aqui, e eu vou ter que pular algumas coisas que não dá mesmo para concluir, porque o tema é muito vasto, é muito complexo. Mas para concluir, eu vou mostrar para vocês essa criança. Esse é o Boriska, o nome dele. Quem falou? Conhece, né, Marina? Esse menino é um índigo, né? Ele hoje já é um adulto, deve estar com 21, 22 anos de idade. Nessa época aqui, foi quando ele foi apresentado ao mundo. Porque ele se recorda das encarnações dele até em outros planetas, tá? E ele surpreendeu muito com conceitos sobre astrofísica, sobre física quântica, sobre vários assuntos da ciência, né? Que surpreendeu as pessoas. Por conta disso, gente, esse menino sofreu muito. Sabe? A ponto de ser espancado nas ruas pelas pessoas que tinham inveja dele, que não compreendiam ele. E sabe o que resultou nisso? Hoje, ele vive trancado dentro de um quarto, apenas com o seu computador, jogando. Não faz mais revelação nenhuma, não fala mais de suas encarnações anteriores, não fala mais da vida em Marte, que ele se recorda, tá? Foi o que fizeram com esse menino, o Boriska. Muito triste. Então vamos procurar compreender. Se o nosso índigo apresenta alguma ideia nova, vamos ouvir com respeito. Se ele apresenta alguma recordação, vamos ouvir com respeito. Vamos orientar que não é para todos que ele deve falar, porque nem todos estão aptos a ouvir, né? Vamos orientar o nosso índigo, vamos abraçar o nosso índigo, vamos dar amor, vamos dar orientação, religiosidade. Tem que ter a educação religiosa para o índigo,
Nós somos responsáveis por essa geração que veio para mudar o mundo, tá? Nós somos responsáveis sim. Então, Jesus possa nos abençoar para que nós tenhamos sempre força de vontade, amor, humildade, para poder colocar os nossos íntimos no caminho do bem, no caminho planejado pelo Pai Celestial. Que Jesus nos abençoe.